Pode ser? Boa noite, boa noite. Boa noite a todas, boa noite a todos. Muito bem-vindas, bem-vindos a esse painel urgente, urgentíssimo. E, antes de mais nada, eu queria parabenizar a iniciativa professora Tatiana, Maria Fernanda, professor Marcelo, professor Antônio, que rapidamente organizaram uma mesa de um tema relacionado a um tema tão candente e tão atual, para não entrar em detalhes que serão certamente abordados pelos três. Da minha parte, eu gostaria de manifestar a importância desse evento no contexto do departamento e da universidade, um evento que certamente fala de uma mobilização de caráter político frente a uma situação que tem que ser discutida em termos não somente ambientais, mas políticos, cada vez mais, porque no bojo disso a gente tem várias questões, né? Não só os chamados desastres, por enquanto chamados naturais, até aí a gente sabe que é um termo que não procede, racismo ambiental e, hoje em dia, temas até como ansiedade climática. Então, nesse sentido, é muito importante esse evento. Agradeço imensamente a disponibilidade da Maria Fernanda, professora do departamento, vinculada ao programa de pós-graduação e ao curso de arquitetura, do professor Marcelo Mota, originalmente do departamento de geografia, hoje conosco no departamento, também participando do programa, professor Antônio Krishnamurti, da Engenharia Civil e Ambiental, ligado à parte de recursos hídricos e ambientais, tem trabalhado conosco em uma parceria estreita em várias situações, recentemente, e especialmente a professora Tatiana, que mobilizou tudo isso desde a quinta-feira passada, às 7 horas da manhã, para nos encontrarmos hoje aqui. E, não menos, imensamente a presença de todas e de todos. Então, vamos ao que interessa, e eu passo a palavra para os três. Para a Maria Fernanda? Para outra Maria Fernanda, por favor. Obrigado. Gente, boa noite. Vocês estão ouvindo? Boa noite, eu sou Maria Fernanda, sou aluna aqui da graduação da PUC em Arquitetura e Urbanismo. Bom, vou explicar mais ou menos como é que vai ser a dinâmica aqui do painel. Então, cada professor vai falar entre 5 a 10 minutos, e aí eu sinalizo a vocês quando passarem os 5 minutos. E depois disso, a gente já trouxe algumas perguntas, então a gente vai fazer essas perguntas. E junto do Léo aqui, que a gente vai mediar, aí a gente abre as perguntas, enfim, ele vai passar um texto para quem quiser escrever, e aí a gente fala das perguntas. Boa noite, pessoal. Meu nome é Leonel Cantuária, eu sou aluno de pós-graduação em projeto de arquitetura na PUC, mestrando, e, como a Ananda disse, cada professor vai introduzir em 5 minutos o projeto que trata da especialidade sobre a tragédia do Rio Grande do Sul. Vão ser feitas perguntas, 2 perguntas para cada um a respeito do tema, e após isso nós vamos abrir uma sessão de perguntas livres, que eu vou passar o formulário, que cada um vai botar o seu nome e a pergunta que quer fazer. Quem quiser fazer uma pergunta, eu vou até a pessoa, levanto o dedo que eu vou até a pessoa e tirar a pergunta para eu fazer no final. E lembrando que ao final do seminário vai estar valendo hora complementar e vai estar valendo um certificado para todas as pessoas que ficarem até o final presentes. Por isso, a gente gostaria muito que quem puder fique até o final, porque a gente quer muito ver a presença de todos aqui. Muito obrigado.
Oi, gente. A gente combinou de sentar os três aqui, que aí a gente já fica mais fácil. Então tá, vou me apresentar aqui rapidamente para quem não me conhece. Eu sei que nem todo mundo aqui foi meu aluno. Primeiro, assim, como já foi dito, eu queria agradecer a Tatiana, que rapidinho colocou a gente para correr, para vir para cá, de quinta-feira para cá, ou seja, a gente teve exatamente 3 dias para resolver o que ia fazer. E eu acho que a gente está no momento mesmo de falar sobre isso. Para mim isso é especial, porque eu trabalho com adaptação para a mudança climática há muito tempo. Para quem já foi meu aluno desde 2007, que eu comecei a trabalhar com isso. Quando eu fiz meu doutorado, a professora Raquel, que está aqui, foi minha orientadora. E a gente... então, esse é o tema, digamos, é um tema que para mim é muito, muito caro. E quando eu vejo essas coisas acontecendo, sabendo que é possível solucionar, que era possível prevenir, que tudo foi alertado, né? Essas coisas como essa desgraça no Rio Grande do Sul, eu fico muito mobilizada, né? É claro que eu já estou um pouquinho mais anestesiada que a maior parte das pessoas, porque, de novo, eu trabalho com isso desde sempre. Mas, mesmo assim, é muito chocante. A única diferença é que eu já sabia que isso aconteceria, como eu sei que outras coisas vão acontecer no mesmo sentido em outros lugares, inclusive no Rio de Janeiro. Bom, só para dar um panorama geral, eu venho trabalhando já também há muito tempo, desde 2018, com o painel de mudança climática da ONU, né, que é o IPCC. Eu coordenei o capítulo de América do Sul e Central, e agora estou envolvida com um relatório especial de cidades que vão produzir para o 7º ciclo. E eu agora sou coordenadora da UCCRN Latinoamérica, que é um hub da UCCRN. A UCCRN é uma rede que tem um painel com a mesma metodologia do IPCC, só que são os mesmos cientistas, só que eles são voltados para cidades. Então, o meu tema sempre foi cidade, seja dentro do painel geral do IPCC, seja na UCCRN. Então, esse é o tema que eu venho desenvolvendo há tanto tempo, né? Inclusive, no mestrado, eu dou uma aula de projeto de cidades resilientes para quem é meu aluno no mestrado. Bom, então vou começar aqui. Assim, o que a gente mais ou menos planejou aqui, como somos 3, eu vou fazer um panorama mais geral, levantar algumas questões que eu acho que são centrais e umas questões conceituais que eu acho que a maior parte das pessoas, com exceção de, obviamente, quem já fez aula comigo, ainda pode parecer um pouco abstrato, mas para a gente conseguir conversar sobre o assunto é importante ter algumas noções comuns, como, por exemplo, dentro desse quadro conceitual para falar de adaptação climática, o conceito de risco, o risco nesse contexto, a vulnerabilidade, a importância da desigualdade para entender o que está acontecendo, e dentre outros. Então, eu vou fazer uma coisa um pouco mais conceitual e vou tentar ficar aqui nos meus 10 minutos. Bom, então, assim, a mudança climática, ela definitivamente não é o que mais importa aqui no meu trabalho, né? Pelo menos na relação com a verdadeira causa dos desastres, que é a vulnerabilidade dos sistemas, principalmente sistemas urbanos, e a desigualdade socioeconômica e territorial, que está na origem mesmo, né? A origem primeira dessa vulnerabilidade. Então, como é que fala? Bom, e a desigualdade, eu diria que ela está na base mesmo do problema, porque ela impõe uma distribuição muito desigual dos riscos, dos danos, uma distribuição muito desigual de poder, de decisão sobre o que fazer, o que não fazer, quem ganha e quem perde, e uma distribuição muito desigual dos recursos para adaptar. Então, acaba que, com essa distribuição desigual, a gente tem perdas muito mais perversas nas populações mais pobres e nas minorias. E quando eu digo que a mudança climática não é o que mais importa para mim, né, porque esses danos, né, as perdas de bens e perdas de vidas, elas acontecem em eventos climáticos extremos desde sempre, né, como a gente vê aqui em Porto Alegre. Elas acontecem, quer dizer, o desastre ele nunca teve origem no evento climático, mas na condição inadequada
dos sistemas humanos, né? Sejam as cidades, as atividades econômicas, as estruturas de gestão e de governo que a gente tem. Eu acho que todo mundo mais ou menos já sabe disso, isso ficou bem em voga agora, quando a gente viu, né, ou discutiu o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Mas o que importa aqui, eu acho que é entender que a causa do desastre não está no evento climático, a causa do desastre está na condição de vulnerabilidade do sistema. E ponto. E aí, quando a gente fala, né, de cidades, e a gente está falando sempre de um risco muito alto, né, de danos e perdas de bens e vidas, quando um evento extremo acontece. Aí eu trouxe essa imagem aqui, da flor de risco, porque eu acho que o conceito de risco é o conceito central mesmo para guiar uma reflexão que eu estou propondo aqui, uma reflexão sobre esse tema e como que a gente pode atuar nesse tema. Ele é, inclusive, essencial para entender o que é adaptação e como fazer a adaptação. É claro que, assim, os eventos climáticos extremos, porque quando eu digo que a mudança climática não é o que mais me importa, não é o que mais me importa, mas é claro que esses eventos climáticos extremos, eles estão, sim, mudando na sua forma, eles estão mudando a frequência, a intensidade, a localização onde acontecem, e aí, nesse sentido, a mudança climática importa, sim, até porque sem a gente conhecer as ameaças, não tem como adaptar. Eu preciso conhecer as ameaças para adaptar. E eu preciso entender como que as ameaças vão se refletir em diferentes partes do planeta, né? A gente tem modelos climáticos que são muito amplos, né? Dão conta de questões que estão acontecendo de forma geral e global. E a gente tem uma lacuna muito grande de conhecimento sobre essas informações em escala local, e isso é um dos grandes desafios para a adaptação, inclusive. Bom, eu estava falando que o risco é muito alto nas cidades, mas ele é muito alto nas cidades porque a gente tem uma concentração enorme de pessoas e de bens, claro. Então, logo, a gente tem muito o que perder, né? E isso significa que a exposição, porque o risco tem 3 componentes, um deles é a exposição. A exposição nas áreas urbanas ela pode ser muito alta mesmo. E a gente sabe que a maior parte da população mundial hoje vive nas cidades e, no caso do Brasil, é mais de 80%. Então, a gente realmente tem uma concentração importante e isso dá uma certa relevância para pensar os espaços urbanos quando a gente pensa na nossa segurança frente a essa crise, essa emergência climática. Claro que, quando a gente pensa nisso, eu estou aqui fazendo uma reflexão de que se um evento climático acontece numa área que não tem ninguém ou que não tem nada construído, as perdas e os danos podem ser menores. Mas só que isso não é tão simples assim, né? Quando a gente danifica, ou quando um ecossistema é danificado, né, ou uma área natural, os efeitos desses danos, eles podem atingir violentamente as áreas ocupadas, construídas, e as vidas humanas, né, com escassez de recurso natural, com efeitos secundários sobre o equilíbrio climático, como é o caso, por exemplo, do que acontece, do papel que a Amazônia tem na regulação do clima no Brasil, dentre outros, sem falar na dependência que a gente tem da biodiversidade para a nossa sobrevivência, saúde, etc. Eu não vou entrar muito nesse tema agora, porque eu acho que o importante aqui é só entender que não dá para simplificar nada, né, dentro dessa história, e para entender, eu acho que talvez o principal seja entender aqui que as áreas urbanas, rurais e naturais, os sistemas urbanos, rurais e naturais, eles estão intrinsecamente conectados, interdependentes, e isso é uma noção essencial que a gente precisa internalizar se a gente quiser trabalhar com adaptação urbana, né? Essa interdependência. Bom, mas o risco nas cidades, ele também é muito alto, porque a maior parte das cidades, e principalmente das grandes megacidades, elas seguem um padrão de urbanização que é muito pouco sustentável, muito pouco resiliente, e, assim, logo, a vulnerabilidade desse sistema urbano é muito alta. O padrão de urbanização, que esse é um padrão menos comum até nas cidades pequenas, porque elas estão mais conectadas com especificidades locais, culturais, etc., ele é muito comum nas grandes megacidades, que muitas vezes elas estão muito mais integradas entre si, depois da globalização da economia, né, do que com as suas raízes locais. Só que nelas estão concentradas não só a grande parte da população urbana, mas do poder de decisão política e econômica, que vai influenciar a própria região. Então, entender essas megacidades acaba tendo uma outra importância também, pelo seu impacto na sua própria região. E aí eu listei aqui algumas dessas características desse padrão, mas eu acho que o mais importante
é saber que isso faz dos sistemas urbanos, desde a escala do bairro até a escala da região metropolitana, ou mesmo a escala regional, porque as cidades estão conectadas dentro de uma mesma região, sistemas muito, muito vulneráveis. E aí, para a gente entender a vulnerabilidade, que eu acho que é a palavra central, porque a gente atua sobre ela quando a gente quer adaptar, a vulnerabilidade ela tem duas componentes, né? Quando a gente se refere à vulnerabilidade, dentro desse quadro, né, conceitual que trata aqui dos riscos associados à mudança climática... Ups! O que é isso? Como é que eu encostei aqui na parada? Voltou para vocês. Para mim, não. Esse aqui. Sim, né? Espera aí, eu estou aqui no slide certo. Então, vamos lá. A primeira componente da vulnerabilidade é o que a gente chama de capacidade adaptativa, que ela se refere aos aspectos humanos do sistema, né, as condições das pessoas e das instituições de usarem os recursos que têm para se adaptar, sejam as estruturas de governança, sejam os recursos financeiros, tecnológicos, etc. A segunda componente importante é a sensibilidade. Essa é uma componente que, para o arquiteto urbanista e o planejador urbano, é uma componente essencial. Ela se refere às condições ali do meio físico construído para suportar a pressão de um determinado evento climático, sejam as condições da infraestrutura, das edificações, das estruturas de mobilidade, etc. Então, é que nesse ponto é que a gente, nós, né, urbanistas, a gente tem uma enorme capacidade de influenciar positivamente e ajudar a transformar essa condição perversa de vulnerabilidade. Então, a gente tem uma enorme responsabilidade para lidar com esse tema. Eu acho que é uma coisa que eu falei para os meus alunos lá, quando a gente conversou na quinta-feira, né, que a gente tem que entender, como arquitetos urbanistas ou engenheiros, né, e geógrafos que atuam sobre a cidade, que não somos espectadores comuns desses desastres. Nós somos, assim, agentes muito importantes na construção e na reconstrução das cidades e da vulnerabilidade, na reprodução da vulnerabilidade, se a gente atua com menos responsabilidade e menos conhecimento nesse tema. Daí a importância de discutir isso exaustivamente e, de alguma forma, formar também os profissionais para atuarem dessa forma. A gente tem como atuar para transformar essa realidade efetivamente. Não tem muito como fazer agora sobre os 2,5 graus de aquecimento global. Esquece isso. A gente está mitigando para 1,5 grau, porque é importante manter a régua baixa, né, o mais baixo possível, a pressão para mitigar, mas a gente está adaptando para 2,5 graus, já sabem, os cientistas já sabem disso. Mas a gente pode fazer muito para que os riscos, as perdas, os danos, né, sejam pelo menos melhor distribuídos entre as pessoas, assim como os recursos, assim como as decisões, etc. Então, de fato, a preocupação não está em reduzir o que vai acontecer como consequência climática pontual do aquecimento global. A questão está em como reduzir essa distribuição muito injusta dos riscos, das perdas, dos danos, dos recursos, do que a gente pode fazer para adaptar, e isso a gente pode influenciar. Bom, só que assim, o entendimento do que é risco, ele não para nessas 3 componentes. Tem uma 4ª componente que é muito importante, que nos importa muito. Esse último componente importante, né, quando a gente olha para o futuro, idealiza uma cidade resiliente que a gente quer construir, é justamente as respostas físicas que a gente dá aos riscos que a gente pode prever, aos riscos que a gente está observando, que a gente já está suportando. As respostas que a gente vai dando no caminho, né, reagindo a esses impactos ocorridos e previstos, ele muda o risco no futuro, claro. Eu tenho um sistema, estou atuando sobre ele, aquele risco que eu conhecia, quando eu entro com aquela intervenção, vira um outro risco. Então, a coisa é dinâmica o tempo inteiro. E a gente precisa, então, considerar essas respostas que são dadas no meio do caminho, muitas vezes de forma completamente randômica, sem nenhum tipo de planejamento, na sua influência sobre o risco futuro, porque a gente faz adaptação para reduzir risco. Bom, mas adaptar é um pouco mais do que só dar resposta, né? Ela engloba as respostas, mas ela também, essencialmente, significa moldar o sistema de uma forma processual, integrada, flexível, para que ele seja mais resiliente, o que significa modificar o sistema para que ele se adeque à nova realidade climática, novo cenário climático que eu estou vendo. Então, assim, todo o sistema ele é construído, mais ou menos, dentro de uma certa expectativa climática, uma certa chuva que a gente conhece, uma chuva a cada 50 anos, a cada 100 anos, a cada 10 anos.
E se a gente está dentro de um caminho onde esse futuro climático se modifica, a gente precisa adaptar o sistema para um novo... E aí eu não vou entrar muito em detalhe, mas esse gráfico aqui mostra mais ou menos o que é isso. Eu tenho um aspecto aqui do clima mudando, eu tenho um intervalo de enfrentamento fixo que eu preciso modificar na mão para que ele se adeque à nova condição climática. Mas mais do que isso, né, além de ser a adaptação é um processo... a palavra processo aqui é muito importante. Ela pode ser tanto uma adaptação incremental, que atua sobre uma questão específica, ela pode ser autônoma, ou ela pode ser uma adaptação planejada, né? Ela pode estar dentro de um caminho que eu escolhi, né, e coordenando diversas ações, e principalmente ela pode ser uma adaptação transformativa. E é essa adaptação que a gente deseja e que a gente precisa. Esse é um conceito muito importante. Para ser transformativa, a adaptação precisa ser integrada, entendendo a interdependência entre aqueles 3 sistemas que a gente falou, né, urbano, natural e rural, entre as escalas diferentes do lugar, do bairro, da região, do planeta, as escalas de gestão, de governo, precisa ser integrada entre os setores, mas principalmente ela tem que atuar na origem do problema, para que as vulnerabilidades do sistema não sejam mais reproduzidas. Porque se a gente fica atuando de forma incremental, resolvendo aqui um probleminha, um outro probleminha de deslizamento aqui, um probleminha de enchente aqui, um probleminha de não sei o que aqui, e a gente não atua sobre a origem do problema que está na desigualdade, o que acontece é que essas desigualdades e essas vulnerabilidades se reproduzem. Então, eu resolvi o problema do deslizamento numa área informal aqui, numa favela, e daqui a pouco eu fui pontual. Se a desigualdade continua, a pobreza continua, o déficit habitacional continua, essa favela vai ser construída num outro lugar. Então, eu mantenho a reprodução da desigualdade, da vulnerabilidade, se eu não atuo sobre a origem do problema. Eu acho que essa é a mensagem mais importante que eu preciso passar aqui agora, né? E acabou meu tempo. Eu sei. Mas eu vou estender mais um segundo. Eu sei. Peraí que eu me perdi aqui. Me perdi. Bom, vamos para cá. Então, voltando aqui, a adaptação, então, essa é a última imagem, penúltima, na verdade. A adaptação ela é um caminho, né, que vai somando muitas intervenções, que são intervenções públicas, são intervenções privadas, mais ou menos autônomas, e essas intervenções, elas devem se somar para um resultado de resiliência comum, já que é um processo, né? É um caminho dentre muitos, existem muitos caminhos possíveis de adaptação numa estratégia de planejamento. Cada intervenção muda o risco futuro, e aquele risco que a gente quer reduzir para o futuro, a gente pode aumentar ou reduzir esse risco, mas mais do que isso, a gente pode aumentar ou reduzir para diferentes grupos. Pode levar a um ou outro caminho na combinação das respostas e das ações, né? Então, a gente tem algumas metas importantes aqui que a gente precisa internalizar para começar a adaptar. Primeiro, planejar as ações e evitar ações autônomas que são concorrentes. É muito comum que a gente faça coisas na cidade, nos sistemas urbanos, que concorrem, uma aponta para um lado, outro para outro, para um caminho, outro caminho. Depois, a gente precisa planejar com uma certa flexibilidade para incorporar as alterações desse cenário durante o processo. Depois ainda, a gente precisa começar a atuar no caminho escolhido com muita urgência, porque no processo, como vocês podem ver aqui representado nessa imagem, algumas oportunidades de adaptação, alguns caminhos podem se fechar, porque um evento climático aconteceu e destruiu uma possibilidade, porque eu perdi alguma solução tecnológica que eu tinha originalmente, que eu não tenho mais. Então, muita coisa pode acontecer no caminho. Quanto antes a gente começa a traçar um caminho e ser coerente nesse caminho, mais chances a gente tem de ter oportunidades e opções de adaptação. As opções podem ser eliminadas no processo. E aí, por fim, eu acho que entender melhor os resultados de forma bem ampla, sistêmica e integrada, visando justiça socioclimática nesses resultados, isso é fundamental para conseguir uma adaptação transformativa. E aí entender com clareza, isso significa, né, entender com clareza quem é que se beneficia e quem é que se perde com essas ações pelo caminho. Então, se não reduzir desigualdade, a gente não tem solução final possível. E aí, para terminar, isso tudo exige, né, um planejamento de longo prazo e uma governança inclusiva, multissetorial, multiescalar, com responsabilidade sobre as ações, além de um certo desbloqueio de condicionantes variadas, né, como conhecimento adequado, a gente tem muitas lacunas de conhecimento, capacidade de financiamento, dentre outras, como eu listei aqui para vocês. E aí,
depois de eu ter apontado, né, a importância das ações e intervenções sobre os sistemas urbanos, né, para essa transformação positiva, e aí, como eu só tenho 10 minutos e já passei, eu vou terminar aqui chamando a atenção para a responsabilidade e o papel fundamental dos arquitetos urbanistas bem preparados para atuar nesse tema, para a transformação dos sistemas vulneráveis em sistemas resilientes e justos, porque o tempo de atuar com parcimônia já acabou. Vocês ouviram isso? O tempo de atuar com parcimônia, sendo legal, já acabou. Não tem mais. Já tem 2,5 graus para a gente lidar. Isso do ponto de vista econômico, da nossa produção de alimento e água, isso é uma catástrofe. As pessoas vão ficar reduzidas, não no seu conforto, mas na sua capacidade de sobrevivência, porque vai ficar cara a água e a comida. Isso não quer dizer que os ricos vão ficar sem comer. Os ricos vão pagar os R$20 por um tomate. Mas e quem não tem R$20 para pagar num tomate? Ou na água, ou quer que seja? Então, não dá mais para a gente achar que a gente vai resolver aos poucos. A questão é, já precisamos adaptar para 2,5 graus. A injustiça climática, socioclimática, criada pela desigualdade socioeconômica, só aumenta. É só ver vários relatórios por aí. As cidades continuam crescendo nas regiões mais pobres do planeta, nas populações mais pobres, dentro das cidades, nas áreas mais vulneráveis e informais. A informalidade continua a crescer. O tempo de atuar com parcimônia acabou. O modelo de desenvolvimento urbano social que trouxe a gente até esse ponto, aquele modelo que eu falei lá, ele não vai tirar a gente dessa situação, para eu não falar um palavrão. Não vai tirar a gente da situação. A gente precisa de outros modelos que orientem uma transformação. Então, a gente precisa radicalizar. Eu acho que a ideia, e eu acho que, em geral, né, são os grupos mais jovens, né, que tendem a ter esse ímpeto, né, de radicalizar, que precisam internalizar a urgência de radicalizar. Vou terminar aqui. Fogo no parquinho. Só porque, não sei se todo mundo estava aqui no início, quem tiver pergunta, sinaliza a gente, que a gente leva... Quem quiser, só sinaliza que a gente entrega a prancheta com a pergunta. Pode estar sendo aí, se quiser, a prancheta. Bom, a gente trouxe 2 perguntas aqui. Eu vou ler as 2 juntas. Pode ser? Não, agora. Tá. Vou ler tudo que a gente fez. Nós, arquitetos urbanistas, podemos adequar as nossas práticas para a mudança climática, podemos imaginar cenários radicais para cidades situadas à margem de rios como Porto Alegre, onde a cidade funciona normalmente em tempo seco, mas com esquema de emergência para inundações extremas. Isso significa criar novos protocolos de evacuação e alerta para o funcionamento mínimo das cidades em casos de cheias, planejar nesses casos equipamentos essenciais que funcionem nas partes altas. Isso já existe em alguma parte do mundo, funciona, e como os arquitetos urbanistas participam. E a segunda que aí eu acho que dá para puxar esse gancho do final, sobre caminhos de adaptação. Você pode explicar com mais detalhe o que são esses caminhos de adaptação e como podemos definir os melhores caminhos para as nossas cidades. Além disso, você enfatiza muito também a questão da desigualdade na origem desse contexto de crise climática e vulnerabilidade e etc. E aí, se você poderia nos falar um pouco mais sobre essa relação entre desigualdade, desastres e adaptação. Eu acho que sobre a primeira pergunta era, né, se existem... Na verdade, vocês estão perguntando, é o que todo mundo gostaria de saber, né, se tem uma fórmula mágica para resolver o problema. Todo mundo sempre pergunta isso e é uma pergunta pertinente, a gente quer isso mesmo, né? Só que não tem. Claro que já tem milhões de soluções de adaptação executadas mundo afora, e esse mundo afora é um problema também, porque o mundo afora, que mais se adapta e que se adapta há mais tempo e com mais recursos e etc., é o mundo afora do norte global, que tem outra condição financeira, né, para financiar essas adaptações, tem outros desafios relacionados à desigualdade para enfrentar, a pobreza, etc. Então, importar ou observar ou analisar ou trazer para cá soluções que já foram utilizadas em outros contextos, principalmente quando são contextos que não têm os mesmos desafios que o nosso, é um tanto quanto perigoso.
Então, essa pergunta é muito boa, porque ela dá a oportunidade de a gente observar isso. A gente precisa também desenvolver soluções localmente. Isso é muito importante por várias razões. Mas, dentre outras razões, porque não são as soluções que o norte global, que os países mais ricos, que as cidades mais ricas e mais desenvolvidas, etc., adotaram, que vão solucionar os nossos problemas. Dentre muitos motivos, porque a gente realmente precisa enfrentar alguns desafios que são, digamos assim, nossos. E são prioridades, eles estabelecem prioridades. Quando a gente fala que a gente tem um déficit habitacional no Rio de Janeiro, por exemplo, que é colossal, e no Brasil inteiro, a gente está falando de um desafio que é prioritário. Eu não tenho dúvida disso. Quando a gente está falando que a gente tem uma parcela... Eu não trouxe um mapa, por exemplo, que mostra o quanto do Brasil tem deficiências de saneamento básico. Todos nós sabemos que isso ainda é um problema no Brasil. É claro que isso é uma prioridade. Habitação e saneamento são prioridades. Saúde, educação. Então, a grande questão aqui a mágica, ou a fórmula mágica é atuar sobre isso, porque é prioritário, porque isso vai resolver a questão da desigualdade e logo reduzir a nossa reprodução de vulnerabilidade, mas é atuar sobre isso de forma adaptada. Por que todo o investimento necessário não é feito de forma adaptada? E quando eu falo que a gente pode radicalizar, eu estou falando disso. Eu estou falando, não é para deixar, em qualquer situação que a gente tenha algum poder de voz, né, algum poder de decisão, inclusive como arquitetos urbanistas eventualmente contratados por uma prefeitura para atuar, não é para permitir que se faça um tubo de drenagem, um negocinho, uma grama plantada na cidade, que não esteja inserida dentro de um plano maior de adaptação, uma estratégia de resultado futuro que utilize aquilo para reduzir, no mínimo, as vulnerabilidades que já existem. Então, a solução mágica, é claro que soluções é claro que, por exemplo, planos de contingência, né, que retiram as pessoas dos lugares de desastre na hora do desastre, né, ou dos lugares de risco na hora do desastre, devem ser aplicados. Tecnologias variadas existem para isso. A gente tem, né, inclusive, um desenvolvimento tecnológico, um conhecimento de soluções tecnológicas bastante amplo para utilizar, um repertório enorme. É claro que tirar as pessoas da área de risco e fazer um planejamento futuro que evite que as pessoas ocupem áreas de risco, né, isso já é uma grande coisa para reduzir a exposição. Tudo isso está bonito, e tudo isso é válido, e tudo isso existe em vários lugares do mundo. A questão é, a única fórmula mágica que a gente precisa aplicar aqui é parar de fazer as coisas que são urgências, sim, de forma que não sejam adaptadas. Continuar construindo a porcaria do sistema de esgoto igual que a gente fez e que não funciona. Continuar construindo a edificação com material que não funciona e aumenta as ilhas de calor na cidade. Continuar construindo. Então, fazer o que tem que fazer de forma adaptada. Isso é a fórmula mágica, nesse momento, para nós aqui, tendo em vista que a gente precisa reduzir, transformar o sistema, isso só acontece reduzindo desigualdade. Ponto. A outra questão, que vocês veem que eu fico meio nervosa, né? Esse é um tema que me deixa nervosa. A outra questão é a questão assim, do caminho de adaptação. Essa questão é importante, porque se a gente não entender que a adaptação é um processo que precisa encadear ações, porque, eventualmente, eu estou fazendo aqui um muro de proteção aqui, estou fazendo uma bacia de acúmulo de água ali, e aí fiz um jardim filtrante aqui, com piso, com solo contaminado do outro canto, e quando eu vejo, está uma coisa para cada lado, e nenhuma delas contribui para uma adaptação consistente e integrada da cidade, né? Ou estou fazendo um sistema de transporte super legal, eficiente, de massa, não sei o quê, que está orientando, é o caso do Rio de Janeiro, orientando o crescimento da cidade para uma área que não tem capacidade de suportar, nem com infraestrutura, nem com saneamento, nem com transporte, nem com nada, uma intensificação da urbanização, como é o caso de Vargas, que vários alunos aqui já estudaram comigo. Então, eu tenho uma ação super interessante para um lado, que leva a um problema do outro lado, que aumenta a desigualdade aqui, que encarece a terra e expulsa pessoas. Eu estou o tempo inteiro fazendo ações que são concorrentes. Eu quero uma coisa, mas eu consigo um outro resultado. E, eventualmente, uma coisa eu consigo aqui, a outra lá está fazendo o resultado oposto. Eu tenho que parar com isso. Isso significa que falta planejamento. Então, falar sobre caminho de adaptação significa conseguir olhar para o futuro, entender as variáveis do risco, entender como que as minhas respostas influenciam esse risco e planejar para que eu coordene ações, inclusive as ações que são pulverizadas no território, as ações autônomas, as ações privadas. O que o poder público faz se não orientar a ação, inclusive, dos agentes privados, que constroem e reconstroem a cidade o tempo inteiro, porque a cidade se reconstrói e reconstrói a partir da ação do agente privado. Muito mais até do que o agente público. E o agente público tem uma enorme responsabilidade sobre isso, além da responsabilidade sobre o que ele faz ele mesmo, né,
com os espaços que ele constrói, com as estruturas que ele constrói. Então, caminho de adaptação significa isso. Significa entender que as oportunidades se fecham, elas se encerram. Se a gente demora muito a atuar, porque o clima está mudando, porque os eventos climáticos extremos estão causando desastre, etc., etc. E eu acho que deu para entender, eu acho que com isso já respondo também a desigualdade, que era o último lá. Cabo, eu acho que eu vou aqui mesmo, porque eu estava pensando nas câmeras ali, tem a gente também ficar dançando, eles estão ferrados. Bom, boa noite a todos, a todas. É um prazer estar aqui, uma honra estar aqui dentro desse departamento e falando sobre essa temática, né, valorizando a minha prática e a minha pesquisa dentro das ações do próprio departamento. Isso me deixa muito feliz e honrado. E aí eu, obviamente, já estou aqui provocado por algumas falas da Maria Fernanda, né, a gente não combinou nada, mas a gente já está combinado há bastante tempo, no sentido de entender. E a Maria Fernanda sempre tem um tom de que ela é bastante pessimista. E eu até diria que ela é bastante otimista, porque penso que não acredito na ONU, que a ONU vai propor soluções, uma vez que a ONU é constituída de estados nacionais que são estados capitalistas e que vão talvez jamais questionar o modelo capitalista de produção do espaço. E eu acho que é sobre produção do espaço que a gente tem que falar quando a gente está falando de mudanças climáticas ou de tragédias como essa do Rio Grande do Sul. E aí eu vou parafrasear um querido geógrafo que nos deixou ano passado, Carlos Walter Porto Gonçalves, uma frase muito simples que ele diz que a crise não é do meio ambiente, a crise é do modelo civilizatório, né? E aí, nesse sentido, eu vou trazer algumas das dimensões que abordam o tema da questão das mudanças climáticas ou do meio ambiente ou da própria tragédia do Rio Grande do Sul. Em primeiro lugar, a América do Sul, ou pelo menos uma representação dela, e aí muitas camadas nessa imagem, né? Não só a camada física que está ali mostrando o Planalto Central, as terras baixas da Amazônia, a planície do Pampa e da planície del Chaco, a bacia do Rio Paraná, a bacia do Rio Tocantins, lembranças da quinta série de geografia, né, em que a gente entendia a distribuição espacial desses fenômenos, que era chato pra caramba na escola, né, mas que tem um fundamento bastante interessante para a gente entender os fenômenos. Mas também a camada de que é um continente, desde a sua colonização, desde os processos coloniais, a periferia do capitalismo, né? Então, a centralidade do norte global e a nossa condição muito diferenciada. Vou aqui, de novo, chamar atenção para a afirmação que a Maria Fernanda fez, de que não adianta a gente importar modelos vamos fazer ciclovia, né? Sempre tem uma ciclovia nas nossas aulas, e é difícil para caramba vir de Bangu pela ciclovia, né? Já que a mobilidade urbana nos impõe isso, né? Isso é produção do espaço. E, novamente, a produção do espaço produz também risco. O risco não é algo natural, o risco não deslizamento, enchente são processos naturais, mas ela se transforma em risco à medida que a gente tem gente morando nos lugares que alagam ou que deslizam. E isso é uma produção social. Então, o risco é uma produção social do espaço geográfico. Mas, voltando aí à quinta série, aqui que eu vou. Lembrando das massas polares, massa tropical atlântica, das massas de ar que ordenam a nossa dinâmica atmosférica, né? Então, isso é o que a gente aprendeu e vem aprendendo nos últimos 100 anos, 200 anos de ciência, em que a dinâmica de aquecimento do globo no Equador, nas partes mais tórridas, e a condição subtropical das partes mais geladas, né? O ar de alta pressão empurra no inverno essas massas para cima e no verão essas massas empurram a massa polar atlântica para o sul. Então essa dinâmica vai o tempo todo e dois outros personagens aparecem aí, que são
as ECAs e as ECIT, né? Só relembrando um pouco de dinâmica atmosférica aqui. As ECIT é a zona de convergência intertropical. Naturalmente, os ares, né, o ar que sobe do aquecimento do Equador desce sobre essa área intertropical, ou seja, entre os trópicos, né? E no caso das ECAs, é a zona de convergência do Atlântico Sul. Esses ventos que apelidaram, eu acho, de certa forma, não muito feliz, de rios voadores. Aí fica esses conceitos esotéricos da mudança climática que tornam tudo sujeito indeterminado e ninguém é culpado, né? Porque a mudança climática não foi o prefeito que é responsável pelo ordenamento territorial, não foi o governador que mudou a legislação ambiental, não foi ninguém, né? Foi a mudança climática. Vira um sujeito indeterminado, né? Nessas narrativas. Sei que você não concorda com isso. E aí, só chamando a atenção para o fenômeno do Rio Grande do Sul. Estou vendo ali a Manuela Dávila, queria muito que ela se manifestasse, ela está quietinha, né, nesses dias, ela não falou no Instagram, né, pelo menos eu não vi ela se manifestando não, mas ela deve estar preparando alguma coisa séria, né, ou foi diretamente atingida, né. Mas o fato é que o que aconteceu nesse evento é que uma grande massa de ar de alta pressão aqui no principal, né, na parte principal do Brasil, manteve a frente fria estacionada ali embaixo, ou estacionária ali no Rio Grande do Sul. E a ZECAS, né, a Zona de Convergência do Atlântico Sul, trouxe os vapores da Amazônia, né, no corredor entre os Andes e essa massa tropical quente que está sob nós nesse verão estendido até maio, e convergiu então para formar então essa grande área de precipitação ali embaixo, né? Vamos lá, isso aqui passa também não, né? Aqui, né? E aí, só para chamar atenção, novamente, a gente tem o Rio Grande do Sul bem na divisa ali da bacia sedimentar do Paraná, um antigo fundo de mar, bastante antigo, que tem essa grande falha ali, leste-oeste, aonde está o rio Jacuí, desembocando justamente em Porto Alegre. Então, vou dar um zoom ali, vocês vão entender, é justamente essa falha aí que coleta todas as águas do Planalto do Rio Grande do Sul e que desemboca, então, bem aonde é o Porto Alegre. Não à toa um porto, né? Então, toda a água que converge para Porto Alegre, ela vem de toda essa área delimitada, né? O Antônio vai explicar isso bem melhor. Mas essa é a área de convergência de fluxos, né, as bacias de drenagem que drenam para Porto Alegre. Então, se chover em qualquer um desses pontos dentro da linha amarela, a água vai sair em Porto Alegre, né? E aí a gente conhece o mapa das bacias hidrográficas do Rio Grande do Sul, estão lá as cidades, né, as principais cidades, Santa Maria, Caxias do Sul, Vacaria, foram duramente atingidas aí. Mas, sobretudo, quem estava ali no Baixo Jacuí, né, novamente a imagem de cima traz bem essa área de convergência, nessa essa parte verde aí mais baixa, que trouxe todos esses fluxos, né? O mapa velho da escola, lembra? De relevo, ele é importante na nossa vida nesses momentos, né? E buscando a precipitação, e aí é interessante, é outro discurso importante, que são as manchetes de jornal. Choveu mais do que o esperado para a média. É claro, que se não era média. Média é um negócio que soma o mais alto com o mais baixo e dá a média. Então é óbvio que vai chover mais do que a média, senão a média não era média, ela era mais alta. Então esse tipo de manchete, né? Outra manchete que veio, Petrópolis nunca registrou 400 milímetros de chuva. Verdade, o pluviômetro foi colocado em 2011, então ele nunca registrou, é a primeira vez que ele registra, né? E para eu afirmar o clima de uma região, eu preciso de 30 anos de medição, né? Hoje o INEMET já consegue fazer 3 normais climatológicos, chama curva normal climatológica. Não é o normal, é anormal, porque é a curva normal, né? E aí, nesse sentido, eu fui analisar as chuvas, elas de fato não seguem um padrão extraordinário, né? Outra manchete boa, ciclone extratropical. Caraca, é extratropical, né? É mais do que não, é abaixo do trópico, é só isso. É fora da região tropical. Ou podia ser subtropical, né? Mas aí já vira extra, manchete tropical, né? E isso irrita profundamente quem estudou.
dá aquela coisa, a sensação do taxista que vê o Uber Moto invadindo o mercado dele. É mais ou menos como eu me sinto ultimamente. 5 minutos? Eu já estava terminando, o que é isso? Na verdade, 4 minutos. Tá bom. Né? E aí os valores, realmente, olha lá, Bento Gonçalves, que está na área planáutica, atingiu uma precipitação diária, né? Ou, desculpa, de meio mês aí, foi o que eu somei aí, até hoje, né? Hoje não choveu lá, né? Desde 1º de maio até hoje, 550. Realmente é um número muito alto que puxa a média para cima, sobretudo no mês de maio. Botando as normais climatológicas, elas me apresentam uma flutuação aí média, novamente, média, portanto, abaixo dos valores de precipitação que a gente assistiu, mas que mostram o comportamento climático da região. Chove mais ali no mês, né, não é diferente daqui do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro chove novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e às vezes estica até março, agora até abril, né? Nesse ano não foi diferente. Mas lá em Rio Grande do Sul, a estação chuvosa maior está daqui para frente, né? O clima funciona dessa maneira. Então, para falar de clima, eu devo estudar a normal climatológica. Não posso sair falando, hoje está chovendo, vai fazer mau calor, que senão vira né, conversa de bar, né? E a gente preza pela excelência científica. Bom, mas estudando os dados do IBGE sobre os eventos extremos, eles mostram que sim, há um aumento de eventos extremos ocorrendo em Porto Alegre. Né? Na década de 60, o evento extremo acima de 100 milímetros era um só. Agora, na última década, já deram 2, e acima de 50 milímetros, 56 eventos já ocorreram. Então, há uma tendência de subida de eventos extremos. Também há uma tendência maior de registros. Mas vamos voltar à discussão da produção do espaço. Né? Pensando no agronegócio, a soja, em 1985, nasce, né, na produção do sul, no Rio Grande do Sul e no Paraná, e vai se expandindo por esses terrenos sedimentares passíveis de tratorar. Eu posso soltar o trator, às vezes 5 tratores em paralelo, com um comando de celular, eu não preciso de empregados para um latifúndio de mais de 100 mil hectares. Então, a soja, ela não produz alimento e ela não produz emprego. Né? E ela, em 85, começa a se expandir para o Brasil e vai hoje atingindo a fronteira da Amazônia. Né? O Piauí, o oeste da Bahia, que tem o Chapadão do Urucuia, por trás lá do Jalapão, né? Muito famoso, e o Piauí estão sendo agora as fronteiras de avanço, sem falar no norte do Mato Grosso. Então, essa soja ajuda a esquentar o continente e fazer a célula de alta pressão de calor que a gente está vivendo agora. Se a gente for falar de gado, aí lascou. Isso era 1985, isso é 2000 e isso é atual. Significa que tem mais boi do que gente nesse país. Isso explica muita coisa. Muita coisa da produção do espaço, né? Nas dimensões sociais. Né? E explica também o aquecimento deste continente. E, o Antônio vai falar, a produção de escoamento superficial. Você diminui a infiltração e aumenta o escoamento superficial, que significa que quando a chuva cai, ela rapidamente vai para os córregos e inunda com muito mais facilidade. Olhando só para o Rio Grande do Sul, a soja em 1985 fazia isso, depois ela faz isso e hoje ela faz isso. Mais de 50% da área do estado foi transformada em soja ou pastagem, né, garantindo... 10? Está aumentando? Deu 5, agora é 10, entendi. Achei que eu tinha mais 10 minutos. Tá bom. Né? Então, a produção da soja realmente tem um absurdo crescimento nessa região e uma transformação muito drástica. Naturalmente, as áreas urbanas vão crescer, já que eu não tenho mão de obra ocupada no campo, ela migra para a cidade e a gente tem um crescimento dos núcleos urbanos também bastante drástico nestes mesmos últimos 35 anos. Né? Então, novamente, a produção do modelo civilizatório é que produz risco.
a gente resolveu acabar com os nossos ecossistemas, transformá-los em produção de soja. E aí eu vou trazer Chico César para finalizar minha fala com uma música maravilhosa que tem 8 minutos. Foi o que eu pensei, foi de botar a música e mostrar as imagens, mas achei que era revolucionário demais. Mas vou ler só um trechinho, porque a música tem 8 minutos. Mas ele fala assim: vocês me dizem que o Brasil não desenvolve sem um agrebis feroz, desenvolvimentista, mas até hoje, na verdade, nunca houve um desenvolvimento tão destrutivista. É o que diz aquele que vocês não ouvem, o cientista, essa voz, a da ciência. Tampouco a voz da consciência os comove. Vocês só ouvem algo por conveniência. Vocês se elegem, legislam, feitos cínicos, em causa própria ou de empresa coligada. O frigo, o multi de transporte, ou de transgênero, os agentes químicos que bancam cada deputado da bancada. Até comunista cai no lobby antiecológico do ruralista cujo clã é um grande clube. Inclui até quem é racista e homofóbico. Vocês abaixam, mas está tudo no YouTube. Vocês me enxotam o que luta por justiça. Vocês oprimem quem produz e que preserva. Vocês pilham, assediam e cobiçam a terra indígena, o quilombo e a reserva. Vocês que podam e que fodem e que ferram, que represente pela frente uma barreira, seja poceiro, seringueiro ou sem terra, o extrativista, o ambientalista ou a freira. Chico César. A primeira pergunta. Há uma grande corrida por ideias, tipo ação contra a mudança global do clima, não tem? A palavra contra induz o entendimento que a boa arquitetura teria capacidade de frear a catástrofe, que é uma falácia. Mas ninguém fala que a causa está no capitalismo, na agenda neoliberal e na forma predatória de exploração dos recursos naturais, na desigualdade das cidades que empurram os mais pobres para os lugares mais vulneráveis. Os pobres urbanos continuam, em pleno século XXI, figurando como predadores da natureza nas narrativas ambientalistas. Há chance de reverter esse estigma? Boa, quem foi o comunista que a formulou? Gostei. Na verdade, assim, não há nenhuma possibilidade da gente culpabilizar pobres e excluídos por questão climática. Isso daí é coisa de fascista. Fascista que faz isso, né? Quem tem crítica e consciência entende que a produção de excluídos é maior do que a de gado, né? Para usar o exemplo ali que eu dei. Então, assim, né, essa parte da pergunta ela é banalizada nesse sentido, né? Não há nenhuma relação entre isso. O que há é realmente exclusão social e falta, né, o ordenamento territorial, crise de habitação nas cidades e proposta urbana como grande modelo civilizatório. Hoje somos todos urbanos, a gente, quiçá, sabe qual é a fase que está a Lua, ou se a maré subiu ou se a maré desceu, porque nós não dependemos mais do território para viver. Né? Óbvio que território é um conceito muito importante e muito pleno de existência. Né? Basta dizer que se eu invadir seu quarto, você vai vai ficar extremamente incomodado, porque ali, pelo menos, é uma representação clara do seu território. Mas a sua territorialização se dá pelas diversas relações sociais que você estabelece e vive. Então, o território tem a ver com existência, né? Tem a ver com poder sobre o espaço e conflitos de poder para saber quem é que ocupa cada porção do espaço. E o que a gente assiste, né, no Brasil, como eu mostrei, é justamente a produção de espaço por determinados grupos hegemônicos e a exclusão da grande massa da população. Né? Ou seja, né, a gente viveu isso dos anos 60 para cá. Marcelo Burgos foi um grande professor que me explicou isso muitas vezes, né, sobre o êxodo rural e a transformação das cidades. Eu tinha aulas na geografia com o querido João Rua, didático, explicando isso. Todo mundo viveu essa explicação de alguma forma, né? E o que a gente vê justamente essa fórmula que se agravou muito mais
como disse a pergunta, com o neoliberalismo pós Margaret Thatcher e Ronald Reagan, ainda nos anos 80, que chama-se de globalização nos anos 90. O Milton Santos define muito bem naquele livro Por uma Outra Globalização, né, que ele propõe justamente a visão de uma pluralidade de formas de se viver, né, e não o hegemônico modelo de vida que ainda se acha melhor do que os outros, né? Tem uma frase nessa música do Chico César que ele também fala isso, considera indígena, preto, homossexual, tudo chucro, e só estão visando o lucro, né? Então, absolutamente, a gente está falando de um modelo civilizatório que elege o Elon Musk como alguma coisa importante, né? Ou esse menino que joga futebol caindo no chão, esse tipo de aberração social que as Kardashians, né? A gente estava brincando isso em sala outro dia, né? Como alguma coisa que merece ser ouvida, né? O que tem audiência, né? Esse tipo de proposta social, de personagem, de existência, né? Então, se a gente caminha por esse lado, a gente não tem solução. Então, a meu ver, a solução é anticapitalista e voltada para o território, para as pessoas que vivem e se abastecem do próprio território. É bem complexo. E a segunda pergunta é que os habitantes das cidades se habituaram a uma zona de conforto que afasta a gente de um entendimento maior sobre as dinâmicas da natureza. A água chega nas torneiras, o lixo desaparece pelo lixoduto do prédio, as pessoas não conseguem ver o meio ambiente, nem entender os sinais quando alguma situação de risco mais séria se anuncia. O que precisa mudar no comportamento do homem para ficar menos dependente do Estado e mais atento aos riscos que atingem as comunidades? Como que se acha que nós e as universidades como um todo poderiam ajudar mais no enfrentamento de situações extremas? Pois é. Na verdade, me chamou a atenção não só isso, mas a palavra Estado. Não sei se ela está aí dentro da pergunta, né? E aí me lembrei um filósofo contemporâneo, Marcelo Adnet, fez uma publicação agora numa dessas revistas científicas, o Twitter, e ele disse: quem prega o Estado mínimo está pedindo clemência pela ação do Estado, né? E isso é muito duro de ser dito, porque você generaliza a população do Rio Grande do Sul, e não é isso de fato, mas é importante a gente entender isso, né? Que o Estado, como pacto russoniano ideal de alguma coisa que ia ser representativa do povo, né? Nunca existiu, né? Na Revolução Francesa, no dia seguinte já começaram os grupos a se disputarem, né? E logo depois entrou um ditador chamado Napoleão, né? Então, o Estado russoniano, de fato, nunca existiu, e o Estado serve a forças hegemônicas, né? Não à toa a bancada ruralista, não à toa o plano diretor do Rio de Janeiro, né, professora Raquel? Bastante discutido nesses últimos meses, né? No ano passado para esse. Mas, de fato, o que a gente tem é um Estado que serve a esses grupos, né? E por isso vai servir muito mais a cidade como mercadoria do que a cidade como bem viver e como habitação, como vida, né? Como qualidade de vida. E nesse sentido, enquanto eu estiver servindo a essa lógica e a gente estiver reproduzindo isso, mais geração de risco eu vou ter, porque eu vou alijar pessoas à autoconstrução e, naturalmente, a essas áreas vulneráveis. E aí foi o que Maria Fernanda falou, a vulnerabilidade como construção social e como grande personagem dessa época, né? Ou dessa produção, dessa forma de produzir o espaço. Se há solução, há. Tudo bem, pessoal? Não tem mais perguntas? Só não entendi se eu ia falar sobre as soluções no final das contas. Pressão. Bom, meu nome é Antônio Krishnamurti, eu sou professor do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental. Eu trabalho com a área de recursos hídricos e saneamento. A gente, então, já vem há um tempo tentando encontrar soluções para esses problemas, né? Não especificamente o problema do Rio Grande do Sul, porque
Nunca estudei o caso, né? Venho estudando nesses últimos dias, depois do que aconteceu. Mas a gente tem assim, várias coisas em comum em relação ao Rio Grande do Sul. E o que eu queria apresentar para vocês são medidas de solução, né? Alternativas que a gente pode ter, tanto do seu ponto de vista estrutural como não estrutural, que eu acho que a gente tem que pensar um pouco mais que medidas não necessariamente é intervir no espaço. A gente vai ter uma questão de alternativas e medidas que não necessariamente alteram o meio físico, não necessariamente implementam obras hidráulicas, né? E tem um efeito muito significativo sobre o que a Maria Fernanda falou, né? No final das contas, diminuir a vulnerabilidade, diminuir a exposição, melhorar a resposta, né? Quando a gente fala de resposta, assim, principalmente o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, a gente tem uma dificuldade muito grande de resposta diante desses eventos, né? E tudo isso parte de medidas que não são estruturais, né? A gente não estrutura o espaço com isso, né? Medidas que precisam estar nos planos de drenagem, que precisam estar nos planos diretores, que precisam estar nos protocolos da Defesa Civil. É mais ou menos isso que eu vou falar nessa apresentação, tá? Acho que é um pouco mais engenheira a apresentação, né? Mas, enfim, acho que vale aí a diversidade também, né? Então, começando com as medidas estruturais, né? A gente pode classificar inicialmente elas em medidas intensivas, tá? Então, seriam medidas que realmente a gente vai alterar de forma mais intensiva as estruturas hidráulicas, os escoamentos, os rios, né? E como exemplo, a gente tem aqui as canalizações, no final das contas, né? A gente transforma rios naturais, né? Com vegetação nas suas margens, com a vegetação ciliar, na eficiência hidráulica ambulante, né? Que a gente tem tudo concretado, a água escoa mais rápido, né? A gente resolve problemas pontuais, isso é, digamos, muito bom para resolver níveis de maneira local, mas a gente está acelerando escoamentos, jogando essa água para baixo, né? E as populações que ficam embaixo, né? Se todo mundo em cima fizer a mesma coisa, e aí, lembrando da bacia hidrográfica do professor Marcelo, né? Se todo mundo pensar em resolver os seus problemas com medidas como essa aqui, a gente vai ter muito mais água chegando na parte baixa. E a parte baixa faz o quê? Porque se ela está entre as medidas estruturais intensivas, como canalização na parte de cima, e na parte de baixo já não tem mais nada. Temos um lago ali, temos o Guaíba, temos a Lagoa dos Patos. Para onde a gente joga essa água? Não tem para onde jogar. Então, no final das contas, esse nível acaba subindo nas regiões mais baixas, que é o caso de Porto Alegre. Tá? Então, ao mesmo tempo que eu vou falar aqui um pouco das alternativas, eu também vou trazer um olhar sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, mesmo não tendo tanto conhecimento sobre o caso específico. Tá? Mas, enfim, a água é água em todo lugar e as coisas erradas são erradas em todo lugar, no final das contas. A gente também tem soluções do tipo dique, né, no qual a gente tenta afastar essa água da nossa região urbana, né, ou, enfim, algo que a gente quer proteger, a gente faz uma parede. Então, lá no Rio Grande do Sul, né, em Porto Alegre, a gente tem, em vez de diques, né, tinham muros. Tá? E isso, assim, de certa forma, vocês estão vendo a água contida, né, do lado esquerdo, né, funciona, né? Só que não é muito bem assim. Esse tipo de medida intensiva, né, ela tem uma, digamos, consequência sobre o território que é muito significativa, né? Quando a gente tem a falha desse tipo de intervenção, essa falha é muito, muito mais catastrófica, porque no final das contas, você acredita que há uma certa segurança, que há uma certa resistência dessas estruturas, principalmente as paredes, os diques, e aí você se sente seguro a ocupar determinadas regiões do território. E aí, quando elas falham, ninguém está preparado para essa falha, né? Que é, por exemplo, o que aconteceu nesse dique aqui em Campos dos Goitacazes, que é o que aconteceu também lá no Rio Grande do Sul. É verdade, com o Katrina, né? A gente tem tanta segurança e tanta certeza que aquela medida estrutural intensiva é segura, é resistente, que a gente acaba se esquecendo que há sempre um risco, que é chamado de risco residual. A gente não tem a percepção desse risco residual. E a gente ocupa sem essa noção. A gente vai agora para uma discussão que é, digamos, um pouco mais evoluída das medidas estruturais, né, mas, ao mesmo tempo, ainda são as medidas estruturais, que seriam as medidas estruturais extensivas. Muita gente não vai conhecer com esse nome, né, vai conhecer com outros nomes, como soluções baseadas na natureza, drenagem urbana sustentável, né, mas tudo faz parte do mesmo pacote. Tá? Da gente parar de pensar essa engenharia mais cinza e mais
que altera mais as nossas capacidades hidráulicas e pensar de uma forma mais extensiva, uma forma mais distribuída no território. Tá? E aí a gente tem aquelas alternativas clássicas, né, inclusive algumas levantadas pela professora Maria Fernanda, né, telhados verdes, wetland, né, pavimento permeável, tudo isso para a gente, assim, do seu ponto de vista de lidar com as chuvas, é muito positivo. Né? Então aqui eu trago também o chapeuzinho, o guarda-chuva das soluções baseadas na natureza, que engloba todo esse tipo de alternativa. E o legal dessas alternativas é que a gente está trabalhando aí com a tentativa de diminuir o escoamento superficial. Então, a água que corre, né, que chega no rio, que acaba excedendo a capacidade do rio, que acaba extravasando, a gente está tentando segurar ela de alguma maneira. Tá? Então, esse tipo de alternativas é também chamada de alternativa de não arrependimento. Tá? Então, realmente, no final das contas, ela não vai ter um efeito tão estrutural como as intensivas, mas mal ela não faz. Né? Se a gente retirar essa água que está correndo pelo nosso território, é super positivo. Elas vão ter um viés, uma característica que é um pouco menos intervencionista, né? Vai ter menos efeito sobre a diminuição dos escoamentos superficiais, mas se você fizer isso de uma forma ampla, né, sobre todo o território, ela pode sim ter um efeito significativo. Tá? E aí, quando a gente fala de não arrependimento, é porque, por mais que o efeito para a drenagem, em alguns casos, dependendo da chuva, não seja tão significativo, ela traz uma série de cobenefícios. Né? São cobenefícios aí para além da mitigação de inundações, né? Além da mitigação de inundações e alagamentos. Né? Quando a gente fala de inundações, a gente está falando de falhas de grandes cursos d'água, né, no sistema de macrodrenagem, e alagamento é uma escala um pouco menor, quando a gente fala de microdrenagem. Tá? Então, soluções baseadas na natureza vão ter esse viés, né, de não arrependimento por serem... 5 minutos? Beleza. Por terem esse viés, então, de benefícios além da hidráulica. Né? Então, a gente vai pensar ali em qualidade do ar, a gente vai pensar em redução da geração de gases de efeito estufa, a gente vai pensar na melhoria do microclima, uma série de outras alternativas que vão além da hidráulica. Tá? Importante a gente pensar que esse caminho aqui é relevante e é importante. Bom, essas medidas estruturais, sejam elas intensivas ou extensivas, elas são dimensionadas, né, são projetadas para chuvas específicas. Né? Então, no final das contas, a gente fala, geralmente, quando a gente fala de microdrenagem, chuva em pequena escala, né, bacias hidrográficas pequenas, a gente está falando de chuvas de TR de 10 anos, ou seja, uma chuva que tem a probabilidade de ocorrência de 10% a cada ano. Então, quando começa o ano começou do zero, essa chuva tem a probabilidade de 10% de cair ou ser superado. Então, os nossos sistemas de drenagem da rua, eles têm 10% de chance de falhar, no final das contas. Tá? No final das contas, eles têm uma probabilidade grande de falhar. Se você olhar isso no horizonte de 10 anos, é quase 100% de certeza que vai cair uma chuva, e se o teu sistema estiver funcionando tudo direitinho, tiver sido bem projetado, mesmo assim ele vai falhar. Tá? Então, nossos sistemas são projetados para falhar. Tá? Nossas medidas estruturais são projetadas para falhar. Elas não são projetadas para funcionar diante de qualquer chuva. Só que a gente esquece disso. Tá? Quando a gente vai para sistemas de macrodrenagem, e aí sistemas, né, que incluem aí os rios, os canais, né, lagoas e tudo que for de mais grande porte, a gente vai falar de tempo de recorrência de 25 anos. Tá? Que mesmo assim, a gente está falando de uma probabilidade de falha de 4%. Tá? Necessário introduzir de novo isso aqui, né, nas nossas discussões, né, e na cabeça de quem vai se formar aqui agora e vai estar daqui a pouco trabalhando com o assunto, né, arquitetos e urbanistas são assim, extremamente importantes para essas discussões e ter a percepção de que a gente não vai projetar sistemas hidráulicos, a gente não vai projetar rios para não falhar. Tá? Então, a gente tem que estar preocupado, né, com estamos ou não preparados para essas chuvas de maior intensidade. E aqui, novamente, eu achei excelente a fala dos professores que falaram antes de mim, né, no sentido de as mudanças climáticas estão aí, todo mundo sabe, mas o problema é para além das mudanças climáticas. Né? A gente já estava com esses problemas aqui há um bom tempo, né? Desde quando as mudanças climáticas ainda eram o resfriamento da Terra. Né? Já teve a discussão a respeito de ser o resfriamento. Tinha outro efeito. Agora, as evidências todas estão aí mostrando o aquecimento. Né? Mas esses problemas já existiam. A gente já tinha esquecido que o sistema de drenagem não pode controlar a natureza. A gente está tentando controlar, encaixar toda essa água dentro de um rio sem nenhuma falha. Isso não existe. Isso não existe. Tá?
Então, a gente não está preparado para agir diante da falha desse tipo de estrutura, né? Não está preparado no Rio Grande do Sul, não está preparado aqui também no Jardim Botânico, não está preparado em lugar nenhum. Espero que não tenha ninguém aqui nessa foto, né? Peguei uma foto aí da internet, parece que são alunos da PUC, né, Marcelo? É uma professora e 4 alunos. O carro do professor. Então, a gente não está preparado a reagir diante a falha dos nossos sistemas de drenagem, nem de microdrenagem, nem de macrodrenagem. E aí, já para ir finalizando, né, vou falar a respeito um pouco das medidas não estruturais, tá? Porque acho que cabe como uma luva aqui no que está acontecendo em relação ao Rio Grande do Sul, né, e no que, enfim, está cada vez mais comum, que é os nossos sistemas vão falhar. Como a gente vai fazer para falhar com estilo, né? Falhar de forma segura, né? Então, a gente tem que investir em sistemas de alerta e monitoramento, tá? Principalmente na bacia do Rio Grande do Sul, que a gente tem tempos de concentração, que é o tempo de resposta da bacia de dias, né? Se você tiver um monitoramento adequado, você consegue ter uma resposta adequada também, com uma previsão de até dias. Quando a chuva começa a cair, você tem um tempo de resposta de dias para conseguir agir sobre o que tem que ser feito em determinada cidade. Por que a gente não está conseguindo agir? Porque a gente não tem posto pluviométrico no rio para medir o nível, porque a gente não tem posto pluviométrico em determinadas posições para medir chuva. Isso é super importante. A gente precisa entender o que acontece durante o evento, precisa de dados para saber como agir, tá? Sob o ponto de vista de alerta, né? E também de resposta, né? E é alinhado com o que a professora Maria Fernanda falou. É verdade, o CEMADEM foi criado em 2011 que tem esse objetivo, e mesmo assim a gente não tem uma rede que ainda é 100% satisfatória, né? Plano de zoneamento, então temos que entender quais são as regiões que podem não ser ocupadas, e mesmo aquelas que forem ocupadas, né, ter a percepção que há um risco ali sob a condição de falha dos nossos sistemas de drenagem. Tá? Já estou terminando. Seguros, né, muito utilizado lá fora, né, mas um seguro para a população que está ali exposta a esse tipo de riscos, né, e a própria educação ambiental que tem que estar presente em todos os cursos, né, em tudo. Né. Então, aqui algumas notícias sobre o evento do Rio Grande do Sul, né. Então, a gente já tem aqui cerca de 8,4 bilhões em prejuízos financeiros, né. Hoje de tarde, a gente já tinha 148 mortes, 132 desaparecidos e 806 feridos. Vocês acham que com o sistema de alerta que funciona isso aqui teria acontecido? Você acha? Tudo bem, tem a questão se a gente juntar a educação ambiental com o sistema de alerta, teria sido bem menor. Mas, realmente, tem a parte da educação ambiental que é super importante. E aqui eu deixo uma reflexão, então, com essa imagem, que inclusive é da ONU, para a gente pensar que as nossas medidas estruturais, elas não são capazes de resistir a toda chuva, elas vão falhar. A gente tentar pensar em medidas, claro, a gente não pode esquecer das medidas estruturais, mas isso tem que fazer parte de um plano geral que incorpore também soluções baseadas na natureza. Elas são importantes, principalmente do ponto de vista de não há arrependimento em você pensar como a natureza. Tá? Se você não tiver um efeito excelente em relação à hidráulica, você vai ter outros co-benefícios que vão ser importantes para a sociedade, para a cidade. E pensar nas medidas não estruturais para abordar esse problema de uma maneira menos de engenharia, né, e até uma autocrítica aqui a gente, né, e mais de uma gestão integrada em relação a esse assunto. Bom, pessoal, obrigado. Vamos às perguntas. A Rocinha, a primeira pergunta, professor, Rocinha é uma comunidade muito densa que ocupa um vale que originalmente era cheio de nascentes e cursos d'água. Com a explosão demográfica, as casas se expandiram sobre os talvegs e cursos d'água, e todos nós sabemos dos problemas de saneamento da Rocinha, especialmente da dificuldade de fazer a coleta adequada de lixo. Porém, o problema da Rocinha, que tanto aflige os moradores, só é lembrado pelo resto da cidade quando a praia parece com a Língua Negra, quando tudo alaga morro abaixo. Parece até que o problema da falta de infraestrutura de saneamento das favelas não é um problema de toda a cidade, e que os moradores da favela parecem ter menos direito que os moradores dos demais bairros do entorno. A primeira pergunta
que era, se no seu entendimento a gente está igualmente preparado para as mudanças climáticas, eu acho que não, né? Então, vamos direto para a segunda. Como é que você acha que o município do Rio de Janeiro, a gente no Rio de Janeiro, pode aprender com os eventos extremos ocorridos no Rio Grande do Sul? Bom, realmente a gente não está igualmente preparado às mudanças climáticas, né? Há uma clara diferença de recortes no território dentro do Rio de Janeiro, né? Isso é evidente, né? De um lado a gente tem a Lagoa, que a gente tem preocupações ali com a qualidade do corpo da água, né? A gente tem toda uma infraestrutura em volta da lagoa, coletando esgoto, né? Toda uma atenção especial a esse ponto especificamente e atravessando o túnel, né? A gente tem, enfim, já tive a oportunidade de ir na Rocinha, conhecer um pouco da realidade de vocês, né? Inclusive com o Severino, que a gente tem lixo, né? Esgoto correndo a céu aberto, né? Inclusive com a diretora também do hospital, que talvez ela nem lembre de mim, está mexendo no celular aí, tudo bem? Que também teve um papel importante no entendimento, fazer a gente entender um pouco dessa realidade do que acontece na Rocinha. Então, há uma clara diferença assim, de situações lado a lado, né? E diante de mudanças climáticas, diante de eventos extremos, essa população fica muito mais vulnerável, né? Infelizmente. E aí, em relação à segunda pergunta, né, o que a gente pode aprender com o Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul ainda está tentando aprender com ele mesmo, no final das contas, né? Teve um evento intenso há uns, sei lá, menos de um ano atrás, né? De certa forma, existe um ciclo, né, que a Defesa Civil acaba considerando, que eu acho que é muito interessante da gente abordar, que é pensar que o evento acontece, né? A gente tem um período de ação, de reação ao evento, e depois a gente aprende com ele e se prepara melhor para um determinado momento, enfim, enfrentar de maneira mais adequada o evento de desastre de novo, né? E o Rio Grande do Sul está nesse ciclo, que na verdade é uma espiral, né, Cadu? Melhorando cada vez mais em relação à resposta de eventos. Agora, será que essa melhoria está intensificada, né? Será que ela está sendo feita de maneira adequada? Os especialistas de lá dizem que a reação ao evento foi melhor, mas os números não mostram tanto isso, né? Então, acho que, principalmente, o que a gente pode aprender com eles, né, é que a gente precisa olhar os nossos eventos, o que acontece aqui na nossa realidade específica, entender os nossos problemas, aprender com eles, para a gente saber reagir melhor quando a próxima chuva vier, e ela vai vir. Tá? Então, as perguntas acho que estão acabando de rodar aí, só um aviso, a prancheta com nome e matrícula estão rodando, e aí a Paty vai fazer uma pergunta agora. Boa noite a todos, muito obrigada pela presença. Eu vou encaminhar aqui uma pergunta enviada pelo nosso professor Bruno Amadei, né? E depois eu vou fazer uma pergunta também para a professora Carla Urbina. Os dois são professores de paisagismo. E a primeira pergunta, talvez, se alguém dos três quiser responder, ótimo. Ou os três, ou o nosso coordenador, Alder Catunda. Porque ele pergunta o seguinte, Alder: como os cursos de arquitetura e de engenharia civil e ambiental estão adaptando seus currículos à adaptação climática? Estamos formando profissionais sensíveis aos desafios do presente? E aí, vai pensando aí na resposta, e eu queria chamar a Carla para poder dar um depoimento que a gente falou rapidamente, né, sobre algo que aconteceu no país dela, a Venezuela, e que eu acho que é importante você compartilhar com a gente, se você topar. Pode ser? Quer vir aqui? E aí, enquanto isso, o Alder vem vindo, ou a gente chega, ou... acho que é uma boa. Tanto faz. Até ele chegar aqui, você já respondeu. Boa noite. Como a Tati falou, eu sou da Venezuela. Eu tive a oportunidade, eu acho que ninguém quer ter essa oportunidade, mas tive a oportunidade de trabalhar num projeto de restauro de uma área do litoral central da Venezuela que foi atingida por deslaves da montanha, que é a Cordilheira dos Andes. Ele vira na costa da Venezuela, e essa montanha desceu uma grande quantidade de terra
por uma chuva que foi a maior chuva que foi registrada na Venezuela, que choveu a quantidade de água que ia chover num mês. Então foi uma catástrofe que era anunciada, não é uma catástrofe natural, como os professores já falaram. E aí uma coisa que eu falei com a Tatiana, que eu acho que era uma situação muito interessante que aconteceu, foi que nesse momento a academia, as universidades entraram para dizer, para falar, para planejar todo o plano para o restauro de toda essa região. Não tem registro de quantidade de mortos e desaparecidos por causa de uma mala gestão do governo, mas tudo bem. As universidades ainda assim se juntaram para fazer isso. Foram 3 universidades, a Universidade Central da Venezuela, a Universidade Simão Bolívar e a Universidade Metropolitana, que é uma universidade privada. Então, a universidade, per se, como academia, deve estar do lado da realidade da população. E eu acho que é isso que é uma das coisas que eu aprendi nesse momento. E a outra coisa é que, para esse tipo de planejamento, todas as equipes juntaram diferentes profissionais da área do paisagismo, onde a gente sabe, obrigada, Bruno, por fazer essa pergunta. O paisagismo não é uma coisa de enfeite, é uma coisa estrutural. Então, os paisagistas, arquitetos, geógrafos, urbanistas, agrônomos, engenheiros hidráulicos, todo mundo trabalhou nesse projeto, engenheiros de transporte, para conseguir fazer o plano de restauro. Então, eu acho que não é uma oportunidade, é uma necessidade das universidades juntarem para falar, para dizer que tem profissionais que estão se formando e profissionais que estão preparados para atingir esse tipo de problemas. Bom, primeiro, boa noite e obrigado pela presença. Eu acho que estou feliz de ver tantos interessados nesse tema, né? Isso faz parte, eu acho, do que a gente está querendo discutir aqui agora. A pergunta que foi feita para mim, eu acho que é uma pergunta que eu não posso responder, porque os cursos de arquitetura eu não tenho domínio. Existe, sim, uma associação brasileira de escolas de arquitetura que discute isso incessantemente e tenta incluir isso, inclusive, nas diretrizes nacionais de ensino. Eu posso falar pelo curso de arquitetura da PUC, é isso que eu posso falar, né? E no curso de arquitetura da PUC, os meus alunos podem, talvez, me responder ao contrário, se eu estiver errado, mas as nossas disciplinas de projeto, elas procuram inserir essa discussão o tempo todo. Nós temos, dentro das cadeiras de projeto, professores que vêm das áreas de engenharia, da geografia, né, e dentro da própria arquitetura e do urbanismo, levando essas questões pontualmente e, ao mesmo tempo, sempre atualizando isso. Esses efeitos que a gente está vendo aqui agora, né, já são motivo de preocupação de vários e vários TCCs que eu vi aqui nessa faculdade. Então, isso demonstra que o curso, de certa maneira, está trazendo isso para as pessoas que estão cursando, os alunos especialmente, né? E eu fico muito feliz, inclusive, porque eu vi excelentes trabalhos nesse sentido, essas soluções que, né, o Antônio falou aqui ainda há pouco. Eu acho que são questões que estão sempre surgindo e, como eu falei, dentro de cada disciplina de projeto, nós temos projeto no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo período. O projeto de paisagismo lida muito com essa questão da água, especialmente. Enfim, é uma questão de atualização que eu vou dizer que no curso de arquitetura da PUC, especialmente, por essa característica de integração entre vários conhecimentos dentro do projeto, é possível, inclusive, você atualizar sempre, up-to-date, a coisa que está acontecendo e como ela pode ser inserida dentro da conversa acadêmica que a gente tem aqui, tá? O que eu posso falar, como eu disse, o curso da PUC, né? Eu espero e vejo colegas aqui de outras universidades que tenham, né, outras soluções também, porque eu acompanho que essa preocupação também surge, pelo menos para mim, como professor que frequento bancas também de TCC com esse mesmo tema,
vejo que essa preocupação está embutida dentro dos cursos, sim. A maneira como isso é feito, eu só posso falar aqui pelo curso da PUC. Não sei se o Bruno, que não está aqui, gostaria de ouvir essa resposta, mas é o que eu tenho para responder. Obrigado. Bom, então, acho que a gente vai abrir para as perguntas. Tem uma aqui da professora Raquel Coutinho, então... Não vem pesado. Bom, primeiro agradecer Tatiana, departamento, vocês que estão aqui, os panelistas, porque realmente foi excelente. Enfim, suscita muitas questões. Que bom que nossos alunos, amigos de outros lugares também estão aqui. A minha pergunta, assim, não é bem pergunta, né, mas para a gente pensar. Eu sempre acho que a questão é política. Então, a gente tem soluções técnicas, a gente vai ter essa tragédia, daqui a pouco vai estar esquecido, vai estar todo mundo ocupando essas áreas, assim como na região serrana. Acabou, todo mundo esqueceu, o Morro do Bumba soterrou e continua, enfim. Então, assim, tem uma questão que é política. Isso não quer dizer que a gente não precise pensar nas estratégias e em como agir, certo? Então, a minha pergunta era assim: se as cidades precisam ser adaptadas à emergência climática, quais as medidas urgentes de prevenção e mitigação que precisam ser feitas? Ou seja, a gente acaba aqui, Rio de Janeiro, a gente sai daqui com a ideia do Rio Grande do Sul, o que a gente precisa para ontem? Né? Uma coisa você falou, são sistemas de alerta, monitoramento, eu acho que a gente até tem isso. Eu acompanho muito o grupo da Rocinha, quando chove lá, o Zap é que funciona. Gente, ligou a sirene? Não sei o quê. Então, assim, no final, né, um ajudando o outro, vice-versa, em outras áreas. Né? Então, metrô não está funcionando. E aí, como é que faz? Então, assim, eu acho que precisa a gente também, em relação à prevenção, ver se isso está funcionando, né? Defesa Civil está alerta, porque no final é só depois da catástrofe. Bom, qual a política, decorre em três, tá? Qual a política urbana e ambiental urgente, tudo é urgente, que a gente deve postular? Plano diretor, você citou, né, Marcelo, não sei se o Antônio. Pô, a gente participou, é uma porcaria. O prefeito está vendendo todas as áreas, vai construir um shopping ali no Jardim de Alá, vai impermeabilizar uma área, já está cheio de tapume. Vamos fazer... Enfim, cadê o Ministério Público? E no Rio de Janeiro? Eu já falei, plano diretor é uma falácia, mas precisamos ter normas, que também não pode, né? Então, assim, como interromper a voracidade da construção civil do mercado imobiliário? Porque, no final, precisamos gerar emprego, a cidade precisa crescer. Mas, enfim, ou todo mundo vai ter um pacto que todo mundo, no final, se acontecer, vai perder, que foi acontecer no Rio Grande do Sul, vai precisar de 100 bilhões, numa estimativa mais ou menos, para depois reconstruir. Cara, esse dinheiro vem da onde, né? Então, vamos prevenir, né? O Rio de Janeiro é muito vulnerável, a gente sabe. E uma catástrofe parecida, eu nem sei, é um horror. Bom. Então, a gente concorda, né? A questão é política e a questão é socioeconômica também, né? Política, portanto. Né? A gente está falando de desigualdade aqui, a gente está falando que não tem outra solução, que é parar de produzir vulnerabilidade, etc, etc. Não muda a minha posição. Mas, sem dúvida, tem uma coisa que tem a ver com as políticas públicas, né? A gente tem um sistema de gestão urbana que é muito setorial, né? E setorizado. E a gente não tem muito como evitar dialogar, né, com o poder público, com a cidade,
falando em termos setoriais, está falando de mobilidade, está falando de infraestrutura, está separando as coisas nas caixinhas. A gente tem como objetivo que isso se integre, obviamente, mas quando a gente fala em adaptação, eu entendo que, até porque, como eu já disse, para mim o que é urgente é fazer qualquer coisa que tem que ser feita adaptada, né? Qualquer infraestrutura, qualquer investimento nas principais, para suprir as principais deficiências que a gente tem de forma adaptada. Isso também se aplica aos planos de adaptação, que normalmente são setoriais, muito pouco eficientes e desconectados dos outros setores, quando, na verdade, o planejamento da adaptação deveria ser transversal. E isso tem a ver com o que eu disse antes, ou seja, qualquer plano, é o plano de adaptação do Rio de Janeiro, é o plano de adaptação, é o plano de habitação, é o plano de habitação adaptado. É o plano de saneamento, é o plano de saneamento adaptado. Então, assim, qualquer plano deveria ser um plano de adaptação. O plano de habitação devia ser um plano de adaptação. O plano de saneamento deveria ser um plano de adaptação. Então, isso simplificaria muito as coisas e resolveria o problema de mais um setor que é, de novo, difícil de integrar com os outros, como todos os outros já são. Talvez a adaptação fosse a ponte de integração que a gente precisa, eventualmente. Então, essa, do ponto de vista da produção das políticas públicas, seria a minha resposta. Agora, eu acho que, em termos de urgência, né, é aquilo, vou suprir as carências básicas de habitação, produzindo habitação adaptada. Vou produzir infraestrutura de saneamento, infraestrutura híbrida. Eu vou misturar soluções tecnológicas que eu já tenho, de soluções cinzas com soluções verdes, e tentar encontrar soluções mais flexíveis com isso, né, para a gestão das águas urbanas, integrando os metabolismos, né, da cidade, do ambiente natural, e etc., que a gente normalmente só separa e segrega, né, e fica tentando dominar, como o Antônio falou, isso obviamente não vai dar certo. A gente já sabe que não vai dar certo, é um modelo falido, né? Estruturas híbridas de proteção das cidades, porque a gente precisa também proteger. É claro que em algum momento eu preciso construir um dique em algum lugar para evitar que a água entre, ou um muro lá em Porto Alegre, que seja. Agora, ele precisa ser 100% confiando no concreto? Não faz sentido. Eu posso ter ele, mais uma proteção verde, mais um não sei o quê, mais uma elevação, mas tudo isso junto. E aí, claro, a hora que esse sistema vai falir, porque ele vai falir com menos prejuízo. E é claro também que a gente precisa dos nossos sistemas de alerta nos planos de contingência para salvar vidas, mas isso não é adaptação, isso é uma parte dela, claro que ela, eu já ia falar of course, é claro que ela é fundamental, mas ela não é a solução de adaptação. A solução de adaptação passa por o plano de contingência, assim, para aquele 10% que vai errar mesmo, é para isso que serve. O resto todo tem que ter redundância nas soluções. Então, eu tenho a proteção verde, aí eu tenho o muro de concreto, aí eu tenho as edificações elevadas, aí eu tenho não sei mais o que em palafita, aí eu tenho os térreos das áreas que são mais sujeitas a alagamento com usos que não são permanentes, que são usos temporários, e aí eu vou somando as coisas para que, no final das contas, se eu precisar tirar alguém num plano de contingência emergencial com alerta para sair fora para não morrer, é ínfimo, tem que ser ínfimo, senão a gente deixa tudo na mão do plano de contingência, e isso é não reduzir vulnerabilidade. Isso significa aceitar a vulnerabilidade e continuar fazendo essa mesma bobagem, que é confiar em sistema de alerta para tirar as pessoas do lugar que vai deslizar. Para mim, isso é o fim da picada. Se eu pudesse, eu contaria com... Não temos plano de contingência. Faz uma coisa para não contar com plano de contingência. Porque plano de contingência me parece deixar as pessoas na mão, né? É planejar para contingência. Então, acho que essa é a minha resposta de novo. Eu fico muito irritada com a vida. A gente está vivendo aqui. Eu estava aqui tentando uma analogia ao remédio para pressão ou remédio para diabetes, né? E em vez de informar, para de se alimentar desse jeito, para de levar essa vida que você leva desse jeito, né? E aí eu fiz uma lista aqui de respostas, professora. Queria dizer que nem todo mundo esquece, não. A Raquel continua estudando e trabalhando, a sua xará aqui do lado, continua trabalhando, estudando lá no Morro da Oficina, lá em Petrópolis, né, que eu uma vez falei, amnésia do céu azul, né? O céu fica azul, todo mundo esquece, a Defesa Civil sucumbe em sucata, né? E eu fiz uma listinha aqui que eu ia começar de um lado, mas vou começar do outro. Eu acho que a primeira atitude para a adaptação climática é a reforma agrária.
né? A solução não está na cidade, está numa reforma agrária radical que morreu essa ideia lá em 1963, né, às vésperas do golpe, quando o João Goulart falava nisso, né? Naquele tempo já ia ser interessante se a gente fizesse reforma agrária, mas a gente está 50 anos, 60 anos depois, vivendo as consequências de uma concentração cada vez maior do latifúndio no campo, do agronegócio e disso tudo que eu vim mostrando. Acho que a reforma agrária desafogaria o modelo urbano concentrador das áreas periféricas do capitalismo, né? Não, tudo bem, é só uma primeira... Não, isso aí. Vamos lá, para o segundo ponto, eu ia falar de pesquisa. A Embrapa hoje investe uma quantidade enorme de dinheiro em pesquisa de soja, de eucalipto, de cana. Ela investe, tem 2 pesquisadores aqui no Jardim Botânico que trabalham com sistemas agroflorestais, né? Então, assim, a discrepância do poder público no investimento de pesquisa para manejo florestal, a gente não há nenhuma linha de pesquisa, ou há pouquíssima verba de pesquisa para o manejo de biodiversidade nativa, né? Se a gente soubesse manejar madeiras da Mata Atlântica ou madeiras da Amazônia, a gente podia estar fazendo indústria de celulose com espécies nativas, né? A gente investiu muito no clone de eucalipto, na monocultura de eucalipto. Hoje o eucalipto ele cresce 3 vezes depois de poda. Em 7 anos ele está produzindo celulose, né? Ele cresce muito rápido e produz celulose e aguenta 3 podas, o mesmo plantio. Ou seja, isso é melhoramento genético de uma espécie exótica da Austrália e que ainda tem a ousadia de chamar de reflorestamento. Isso é uma monocultura que domina as pesquisas, assim como a soja. A pesquisa da Embrapa em soja é um volume que eu não consegui achar aqui nada na internet, mas é um absurdo comparado a qualquer outro. Então, não há pesquisa nessa direção. Como também colocou o Antônio, não há pesquisa no levantamento de dados, de chuva, análise de normal climatológica, análise de eventos extremos, de ciclones extratropicais, né? Tão pouco educação nisso. Daí a gente cai para dentro da cidade e vai falar de política de habitação, né? Daí a gente cai para dentro da cidade e vai falar sim de sistemas de prevenção, planos de contingência, sistemas de alerta, educação e comunicação. Acho que nessa ordem a gente pode pensar um planejamento um pouco mais integrado para essa desgraça que a gente vem vivendo. Aliás, diga-se de passagem, nossa querida Tainá de Paula, secretária de Meio Ambiente desta cidade, à época lançou o alerta das chuvas que não ocorreram no Rio de Janeiro, né, junto com o Eduardo Paes, e que foi uma super bola dentro, né, porque aí você previne. Você falou, galera, não vai, né, tem ponto facultativo aqui na PUC, a gente não veio trabalhar porque disparou-se um alerta, né? Então é interessante esse tipo de trabalho. Afinal de contas, um sistema de alerta ele é formado também por falsos positivos, e tudo bem, é sobre isso, só não pode ter um falso negativo, no final das contas. Eu acho que, assim, não tem muito o que acrescentar no que tem que ser feito a longo prazo, né? Desde a importância de uma reforma agrária até a mudança na lógica de como a gente estruturar o espaço. Mas semana passada eu estive no Riacari, né, uma bacia que eu estudei durante meu mestrado e, enfim, tenho acompanhado a evolução ou não evolução, a piora da bacia nos últimos anos. E aí perguntando para a população, no final das contas, se eles têm noção do risco, né? Se eles têm algum aviso de, por exemplo, vocês têm ali o grupo na Rocinha, né? Que vocês se ajudam, no final das contas, e lá eles assim, estão completamente esquecidos, no final das contas, né? Eles não sabem, eles estão na ponta final da bacia hidrográfica, né? Então, se chover na parte de cima, no final das contas, né? Eles nem vão ficar sabendo que tem um evento acontecendo. É uma bacia que tem cerca de... Agora eu não lembro, mas mais de 10 quilômetros de extensão, é grande pra caramba. Então, o que acontece lá em cima, eles só vão ver o resultado de elevação de nível. Eles não sabem o que fazer em situações desse jeito, eles não sabem para onde ir. Né? E enquanto a gente não estrutura melhor o espaço, né? Enquanto a gente não pensa em alternativas, né? Porque parece que tem dinheiro para tudo, menos para a gente
Na verdade, falta dinheiro, sim, mas não é nunca uma prioridade a questão climática, não é nunca uma prioridade a questão dos desastres socionaturais, né? E aí muito bem falado pelos colegas, que não é uma coisa natural, é socionatural. A gente precisa que a população saiba que ela está exposta ali a um risco, precisa que ela saiba como agir, para onde ir, onde se proteger. E, no final das contas, isso não acontece. Então, num primeiro passo, o que você faria se você tivesse R$2? Ia comprar um panfleto, fazer um mapa ali e dizer para a população para onde ela tem que ir num caso de emergência, né? Ou quais são os sinais que a natureza, no final das contas, dá de que vai ocorrer alguma coisa e quais seriam os locais seguros para ela passar esse evento, né? E aí, claro, a longo prazo, né, a médio, e quem dera a curto prazo, reestruturar toda a nossa lógica de projetar a engenharia, toda a nossa lógica de projetar os espaços urbanos, para a gente não cometer os mesmos erros, né? É isso. Então, a gente tem mais 2 perguntas. Eu não sei se eu proponho ler as 2 perguntas, e aí vocês decidem, porque são diferentes. Então, a primeira é, considerando o momento em que o Rio Grande do Sul sair dessa crise, ou seja, toda a água escoar, qual seria a primeira ação para a reestruturação das cidades? Principalmente para as áreas mais planas, ribeirinhas e redondezas da barragem de 14 de julho. E do ponto de vista hidrológico, qual seria a solução baseada na natureza ideal para a região entre o Lago Guaíba e a Lagoa dos Patos? Essa é a primeira. E a segunda é que, numa dimensão geográfica e política, o Guaíba está num limbo de definição enquanto rio, lago ou estuário, o que abre margem para políticas diferentes em relação à sua ocupação do entorno. Na dimensão política, como isso contribuiu, aliado a uma especulação imobiliária latente, para esse desastre? Essa história. Bom, é difícil falar em oportunidades, né, diante de um cenário tão catastrófico e tão complicado, né, mas, assim, no final das contas, é isso, olhar o que aconteceu, aproveitar, né, que a gente está com essa tensão toda sobre o tema, né, essa preocupação toda, e tentar sair mais forte do evento que está ocorrendo, né, tentar reestruturar o espaço que for possível, respeitar determinadas zonas ali que são importantes para a dinâmica fluvial, né? O rio vai encher, vai esvaziar, e determinados espaços têm que ser reservados, né? Pensar em alternativas que não sejam alternativas de resistência, né? A gente vai resistir e controlar esse escoamento, e sim alternativas de resiliência, né? A gente vai aprender a conviver com determinadas falhas. Acho que isso é super importante. Em relação à temática específica do estuário, né, é até engraçado, porque se você chegar para qualquer engenheiro hidráulico aqui no Rio de Janeiro e falar que o vento tem relevância no escoamento, ele vai rir, né, no final das contas, né? Mas quando a gente vai para a Lagoa dos Patos, principalmente, né, o escoamento lá é tão dificultado, tão difícil de ocorrer, que a influência do vento é fundamental, né? Então, dependendo para onde o vento está apontando, o escoamento é favorecido ou não, né? Então, você está numa região com extrema dificuldade de escoamento, né? Extremamente suscetível à direção do vento, né? Isso tem que ser levado em conta na hora de ocupação do espaço, né? Então, qual é a probabilidade da gente chegar e, no final das contas, saber que o vento vai estar apontando uma direção e, por conta disso, o escoamento vai ser mais favorecido ou não vai, né? A gente tem que pensar nessas dificuldades, nessas características naturais da região que a gente está ocupando para tomar essa decisão, né? A gente não pode ficar à mercê do, não vai acontecer, né? Existe uma probabilidade muito pequena. Não, vai acontecer, né? E com todo esse lance, toda essa discussão sobre as mudanças climáticas, vai acontecer de forma mais intensa e vai acontecer de forma mais frequente também.
só de pensar. Eu me lembrei também, né, nessa pergunta, né, do tema da reconstrução, da pandemia, e de como que a gente falou que a pandemia, né, expôs a normose, né, a doença da normalidade, né? Não queremos voltar ao normal, né, porque o normal era péssimo, o normal exclui, o normal oprime, o normal é horrível, e talvez a chance ali, né, para ser utópico aqui, pensar como que essa reconstrução, né, até está se falando em determinadas cidades nem tentar reconstruir, né, e justamente tentar reconstruir toda uma relação do Rio Grande do Sul com o seu espaço, né, seja, como eu mostrei, nas áreas de soja que desmataram não só a Mata Atlântica subtropical, mas os pampas, né, e modificando o escoamento superficial e produzindo mais escoamento, a despeito de mudanças climáticas, né? Digo, você produz mais escoamento, mesmo sem a mesma chuva, né? Se não tivesse mudança climática, a mesma chuva ia causar enchentes cada vez maiores, né? E a outra parte da pergunta em relação à definição do estuário, né, da forma do Guaíba, foi isso que o Antônio falou, mas me chamou a atenção a questão da legislação sobre isso, né? Agora mesmo eu estava cuidando de um trabalho lá no Nordeste, onde as drenagens não são canalizadas, você não tem rio no semiárido, né? Você tem uma zona úmida, uma vereda, uma várzea que transporta subsuperficialmente, lentamente, aquela umidade até os principais canais de drenagem, né? E não há definição, né, para definir, por exemplo, no Código Florestal, APP de drenagens difusas, só de drenagem intermitente ou de drenagem permanente. E aí não tem o rio, então aí como é que fica? Então não tem APP, posso construir? Não, ao contrário, toda a vereda tinha que ser preservada, né? E eu acho que a mesma coisa cabe nesse exemplo que vocês deram, né? Porque eu preciso definir se é estuário, se é foz em estuário, foz em delta, né, eu tenho que, obviamente, estudar todos os forçantes, o vento, a maré, né, tem influência de maré ali, a Lagoa dos Patos é enorme o suficiente para isso, e toda a relação geomorfológica de construção daquela planície, né, é mais ou menos uma grande, é como se fosse uma imensa Barra da Tijuca, né, ilhas barreiras que foram fechando corpos lagunares ali. Aliás, soltaram até uma animação bem legal sobre a produção daquele terreno ali, a partir das oscilações do nível do mar, né? O clima mais frio, quando o nível do mar foi lá para baixo, 120 metros abaixo do atual, a costa do Rio de Janeiro para trás das Cagarras, e lá no Rio Grande do Sul para muita distância da costa atual, né? Então, acho que é também uma falha na legislação de poder elucidar esses termos. Mas, de fato, do ponto de vista geomorfológico, não há nenhuma dúvida que aquilo é um lugar de alagamento. São planícies de inundação. O termo geomorfológico define claramente, planície de inundação. Então, só tem que juntar a legislação com isso. Então, vou ser rápida. Bom, tinha aqui uma primeira pergunta, né? O Rio Grande do Sul saindo dessa crise, qual é a primeira ação? Eu entendo que a primeira ação é avaliar o estrago, né, as causas desse estrago, para entender, avaliar as opções de adaptação, né, e de ação que a gente tem, e planejar. Planejar é a palavra-chave, planejar a adaptação a longo prazo. E aí eu volto à minha resposta anterior para a Raquel, né, e já até muda a ordem, não é mais plano de adaptação, não é plano de habitação adaptado. Eu acho que é plano de adaptação para a habitação. Plano de adaptação para o saneamento, e fazer esses planos para tentar transformar essa realidade. Aí depois vem a outra pergunta, que qual seria, né, quais seriam as soluções ideais, né, ou as saídas ideais, e aí essa palavra estava na pergunta, né, e aí isso me chama muita atenção, porque é importante dizer que não existe ideal, gente, eu já falei e vou falar de novo, é sempre caso a caso, as soluções são sempre particulares para o contexto daquele lugar. Claro que tem proteção, tem bacia de contenção de água, tem um monte de coisa a fazer, mas é sempre caso a caso. Eu acho que o ideal, na verdade, é parar de reproduzir vulnerabilidade. Esse é o único ideal, né? Isso se faz reduzindo desigualdade, não tem outro ideal. Isso é comum a todos. O resto é caso a caso. E aí, a última pergunta tinha a ver como a dimensão política, né, contribui para o desastre.
e essa é uma pergunta que eu gosto, né, de novo, parecida também com a pergunta que a Raquel fez primeiro, né, eu acho que ela contribui para o desastre, distribuindo de forma injusta, né, os recursos e o risco. Isso não é só no que diz respeito a ricos e pobres, né, mas é também na distribuição das prioridades, né, do que a gente decide fazer primeiro ou onde a gente decide investir, né, que também vai acabar refletindo sobre ricos e pobres. Ou seja, essencialmente, a política interfere na hora que se escolhe um determinado investimento que vai priorizar um e vai prejudicar o outro, né? Que vai beneficiar um grupo e vai prejudicar outro grupo. E aí eu acho que isso leva que volta ao meu argumento original, né? Que a gente precisa, eu acho que isso é importante para os alunos do curso de arquitetura e para o curso de arquitetura e urbanismo, e para os profissionais que lidam com a cidade, incluindo engenheiros, geógrafos, etc., que é a responsabilidade do urbanista sobre a condição de vulnerabilidade das cidades. Porque a gente tem essa responsabilidade. Bem ou mal, a gente não é sempre chamado para as intervenções que são feitas na cidade, mas muitas vezes a gente é chamado. Se a gente está preparado para dizer, olha, isso aqui não pode, ou mesmo para bater o pé, eu vou sair fora desse projeto, eu não vou fazer esse projeto é errado. Se quanto mais a gente for capaz de, juntos, né, resistir, é claro que é uma pressão enorme, se a prefeitura me chama aqui, ó, faz aqui um plano para mim de não sei o quê, né, aí seu nome está lá, aí tem o orgulho, aí tem o ego, aí tem o dinheiro, aí tem um monte de coisa. A gente tem que estar preparado para dizer não, porque senão não vai mudar essa realidade. Então, tem a coisa da responsabilidade e tem a coisa da radicalização. Essa é uma atitude radical, quando eu falo em radicalizar. É dizer não, é não fazer. Eu não vou fazer. Então, eu acho que ou eu só vou fazer se for de uma determinada forma, ou eu só faço isso se deixar eu fazer aquilo ali, já planejando no futuro o resultado combinado das duas coisas. Então, essa esperteza, essa inteligência para lidar com o futuro das cidades como arquitetos urbanistas, eu acho que a gente precisa ter. Isso tem a ver com a transformação, com a adaptação transformativa que eu estava argumentando lá desde o começo. Acho que é isso. Obrigada, gente. Foi realmente incrível estarem aqui. Até essa hora.